Boa tarde, colegas, juízas, juízes e ouvintes e espectadores. Temos a Matra 15 tem hoje a honra de receber o ministro do TST, Dr. Luiz Felipe Vieira de Mello, que nos dá a honra de conceder uma entrevista, a generosidade, a simpatia, o despojo de atender esse pedido da Matra 15. Estamos aqui eu, nossa vice-presidente Patrícia Maeda, Carlos Eduardo, diretor da nossa escola, ESMAT, e também conselheiro do CNJ, e a nossa secretária-geral, Rosilene Taveira, que vamos fazer algumas perguntas ao senhor ministro. Senhor ministro, muito obrigado pela gentileza e pela honra que nos concede. Seja bem-vindo. Bem, ministro, nós vamos começar esse nosso bate-papo e gostaríamos de saber um pouco da sua trajetória dentro da Justiça do Trabalho, né, como hoje ministro. Como é que foi a sua trajetória? Como começou? Quando? Em que circunstâncias? Conte um pouquinho da sua história para nós. Olha, eu até esperava algumas perguntas institucionais, essa pessoal não esperava. Mas eu sou filho de um juiz do trabalho, né? Meu pai foi juiz do trabalho durante 45 anos. Iniciou a carreira em Goiânia, em 1946. E trouxe no coração e na mente essa ideia de justiça social, que acabou contaminando a minha família, a minha casa. Meu irmão também foi juiz e advogado. E eu, desde que saí da faculdade, eu quis ser juiz do trabalho. E eu falo isso hoje, eu acho que precisa ser lembrado. Essa coisa da vocação precisa ser muito lembrada. Eu não quis nunca ser juiz de direito. Eu até trabalhei no escritório de advocacia, que militava na área da justiça comum, da jurisdição civil, e também na jurisdição federal. Mas eu nunca quis, vamos usar uma brincadeira, eu nunca quis prender ninguém, eu nunca quis discutir contratos que envolviam apenas questões patrimoniais. Na verdade, a minha vocação, a minha busca foi para ser o gari, foi para ser o trabalhador do campo, foi para ser o pedreiro da construção civil. É para isso que eu sou juiz. Eu sou juiz de uma massa de vulneráveis. E foi isso que eu me propus nesses 30 anos de magistratura. Eu quis ser um juiz do trabalho. Eu me dediquei a essa tarefa. Eu jamais perdi a sensibilidade social, mesmo estando sentado no Tribunal Superior, que, aliás, é o único lugar onde eu me sinto menos juiz do que eu era. Porque eu me senti juiz quando eu fui juiz em João Molevade, que era uma cidade operária, e eu estava de frente para o conflito social, a relação capital-trabalho, e lá eu aprendi tudo. Foi lá que eu tive a grande experiência da minha vida. Enfrentei greves monumentais, porque nós tínhamos a Belgo Mineiro, tinha uma mineradora da África do Sul e tinham várias grandes companhias e a cidade vivia em torno disso. Então foi a maior experiência que eu tive na minha vida. E como juiz de primeira instância eu sempre me realizei, mas minha carreira, acho que por obra de Deus, ela acabou sendo muito rápida e eu não pude usufruir, como eu usufruí, o tempo que eu exerci de jurisdição em primeiro grau. Logo que eu cheguei ao tribunal, que eu cheguei na capital, um ano depois ou dois eu fui convocado para o tribunal. Eu tinha 29 para 30 anos de idade. E lá no tribunal permaneci um período de um ano, retornei para minha vara feliz, que eu tinha botado em dia, era a terceira mais antiga do estado e, curiosamente, a que meu pai tinha inaugurado. E eu voltei para ela, pedi permuta para ficar nela, porque eu queria exercer em continuidade o que meu pai havia feito naquela vara. E lá permaneci até minha promoção para o tribunal, que se deu em 98, depois de 5 anos de convocação no tribunal. Na verdade, eu fui juiz substituto a vida inteira, eu fui convocado esse tempo todo e depois convocado mais 5 anos no TST. Então eu tenho de convocação muito mais quase, né? Ou metade do meu tempo de carreira, que na verdade são 30 anos agora, que eu faço em agosto, 30 anos de magistratura. E essa foi fui como convocado para o tribunal. Eu estava com uma bolsa, eu tinha iniciado mestrado na UFMG, na área de concentração de constitucional, e terminando o meu período de mestrado, mas fui convocado e fiquei no dilema de ir ou não ir. E meu pai, que estava vivo naquela altura, disse para mim assim, olha, a vida te deu essa porta aberta, você vai recusá-la? Aí eu fiquei entre o meu mestrado e meu pai, falei, não tem escolha. E fui seguir para o tribunal, substituí, depois acabei sendo indicado para uma das vagas do tribunal. E lá estou há 16 anos. Bem. Essa parte eu não sabia.
é a mais emotiva delas. Mas é muito bonita, né? Para nós é um motivo de orgulho saber que o senhor está lá com essa trajetória bonita e, sobretudo, com essa identificação, né? Que acho que talvez é o mais importante, essa identificação com a carreira, né? Mas, para não decepcioná-lo e fazendo então uma pergunta institucional, com essa trajetória, né, bastante aí, produtiva, qual é a sua percepção? Como era o judiciário trabalhista quando do seu ingresso? O que o senhor encontrou quando entrou na Justiça do Trabalho como magistrado? Olha, foi um grande desafio, porque eu entrei com 26 anos de idade, depois de um concurso que levou quase 1 ano e meio, e a Justiça do Trabalho em Minas Gerais, que é a minha origem, era ainda uma justiça que não tinha grandes proporções. Por exemplo, na capital nós tínhamos 12 juntas de conciliação, 12. No interior do estado talvez tivéssemos mais umas 30 juntas. E quando eu assumi o cargo, nós não enfrentávamos ainda esse questionamento que o direito do trabalho vem enfrentando nos dias de hoje. Então era uma atividade muito prazerosa, porque a sociedade não estava com uma ideia binária de ou tudo ou nada. Na verdade, havia um diálogo e uma construção que possibilitava essa relação capital e trabalho ter um tratamento jurisdicional dentro dos princípios que nós estudamos para fazer o concurso e para uma disciplina especial. Porque, veja, o direito do trabalho é uma jurisdição especial, ela é arrancada do Código Civil, rompe com aquela ideia de igualdade, de individualismo, de patrimonialismo, para estabelecer uma relação jurídica e legislativa que protege uma simetria inquestionável. Eu fico até assim, pasmo de alguém dizer que hoje em dia o empregado não é mais hipossuficiente. Eu acho que ele nunca foi tanto hipossuficiente. Nunca foi tanto. Eu tenho 14 milhões de desempregados. Isso é um dado que tem vários contextos atrás dele. Ou seja, eu tenho uma massa de trabalhadores carecendo de uma perspectiva de vida, de dignidade, de alguma condição de oportunidade que diz por si só. Isso está fora do mercado. Imagina quem está dentro do mercado, quais as condições que ele tem para exercer o seu trabalho sem nenhuma garantia. Né? Qual a estabilidade que eu tenho de dizer que eu posso levar meu filho até um curso médio, posso dar um tratamento de saúde, se eu não tenho uma possibilidade de ter uma certeza social que eu tenha dignidade de trabalhar. E agora com essa lei que cria jornadas intermitentes, trabalhos intermitentes, que coisifica o trabalhador, porque o trabalhador virou coisa. Me perguntaram cedo aqui hoje, alguém que defendia isso, olha, mas o senhor acha que a lei tem alguma coisa de boa? Eu falei, eu acho que não tem nada. Não consegui, li 30 vezes a lei. E aí é o contrário daquilo que você espera, ou seja, você espera que uma lei liberte da opressão que a igualdade proporciona. Essa lei escraviza. Ela escraviza, ela vai criar uma legião de marginalizados na dependência de um valor ínfimo para poder exercer. Quer dizer, os desafios do magistrado hoje são muito diferentes do que eu vivi. O que eu vivi era aplicar a CLT. Eu não tinha que ter essas demandas com legislativo, com executivo, com uma parcela de mercado poderosíssima e, sobretudo, com parte do judiciário, que acha que o direito do trabalho é um direito menor, um direito que não tenha consequência. É menor porque ele lida com toda a população brasileira. Sim. 80% da população brasileira não tem renda. Ou a renda vai até 1, ou 2, ou 3 salários mínimos. E aí se diz que é uma lei que vem modernizar e criar emprego. Em 30 anos eu nunca vi uma lei que criou emprego. Por volta de 98 ou 96, a Lei 9.601, que trazia o contrato temporário, banco de horas, aquela coisa toda, ela foi vendida com a ideia de que geraria novos empregos. Ela foi tão boa que ela caiu em desuso, ninguém aplica. E não criou um emprego. Eu não consigo, eu quero saber alguém que me dê um exemplo prático. E eu estava lá naquele momento que ela entrou, estudamos a lei, eu nunca vi ela criar um emprego. Eu nunca vi algo que ela... Acho que ela nem aplicada ela é. A exceção do banco de horas. A exceção do banco de horas. O resto não criou nada demais, ela não mudou nada. Então eu não tinha os desafios que os colegas hoje têm que enfrentar. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos ter o cuidado com o recrutamento de juízes, porque nós precisamos de juízes vocacionados para enfrentar isso. O juiz do trabalho, ele é um juiz que não está no emprego. Ele não é uma elite.
ele cuida daqueles que não tem ninguém para cuidar. E ele tem que ter uma consciência dessa empatia, dessa alteridade e, sobretudo, a sensibilidade para saber o que ele está fazendo. Porque, senão, se é para ser uma justiça comum, não precisa da gente, manda para a justiça comum. E é o que estão tentando fazer agora com a reforma. Né? Com vários ardis na lei que desestruturaram a coluna vertebral do direito do trabalho e desestruturaram a coluna vertebral do processo do trabalho. Tornaram uma justiça comum e um processo comum. Mas eu não enfrentei o que vocês estão enfrentando. Talvez no Tribunal Superior tenham sido os dias mais angustiados que eu tenho vivido. Que eu jamais achei que viveria. E vocês vão ter que reconstruir tudo isso. Sim. Meu tempo está passando, agora é com vocês. Bem, ministro, então, diante desse quadro que o senhor narrou agora, o senhor acha que a magistratura atual está preparada para enfrentar esse momento? E qual que é a sua visão da magistratura de hoje, principalmente dos jovens juízes que estão chegando aí nos nossos tribunais? Olha, Carlos, eu sou um grande incentivador da magistratura. Quer dizer, eu elaborei um projeto de escola judicial em 2000 no TRT, como uma forma de aperfeiçoamento constante, de uma provocação de que o juiz se mantenha sempre atualizado e atualizado com uma diversidade de conhecimento. Não é? Porque o juiz do trabalho, como eu disse hoje aqui na palestra, o juiz em si, ele está enfrentando uma sociedade muito complexa, com muitos desafios, e ele precisa trabalhar com um conhecimento interdisciplinar e também com uma técnica de hermenêutica muito refinada para superar todas as dificuldades. O investimento na magistratura, no ingresso, para mim foi algo extremamente gratificante, porque as portas foram abertas e nós temos condições de trazer realidades que às vezes estão distantes para dentro da escola e fazer com que os juízes tenham conhecimento. Mas eu não deixo de fazer uma crítica à nossa forma de recrutamento de juízes. Eu tive em 2007 na escola de Barcelona e num debate eu dizia seriamente que a recrutamento na Espanha é um recrutamento elitizado. O aluno tem que ficar 3, 4 anos estudando daquilo e sendo sustentado pela família. O que faz com que tenha uma elite que seja recrutada. E talvez uma elite que não tenha tido oportunidade de trabalhar ou de ter uma vivência, uma experiência das realidades da vida. Sobretudo na nossa área. A nossa área, ela vive, convive e julga as questões de um mundo que as pessoas não querem ver. E que às vezes nós mesmos somos distantes porque somos filhos de classe média, tivemos uma educação esmerada em bons colégios e uma situação muito privilegiada. E esse recrutamento, com essas provas objetivas, sendo a primeira prova, que exige quase que um decoreba completo da legislação para se estabelecer um funil inicial, ela acaba recrutando quem tem boas condições econômicas. A não ser que eu seja uma pessoa extremamente privilegiada intelectualmente e tenha uma possibilidade de com grande sacrifício estudar para concorrer com aqueles que têm todo o tempo para isso, então eu acabo trazendo uma certa elitização na magistratura. Talvez fosse preciso que nós invertêssemos o concurso, começássemos por uma prova de raciocínio, né, com uma prova de conhecimentos específicos, discursiva, e aí sim, depois dela, nós passaríamos para uma prova objetiva. E outros mecanismos que possam surgir de grandes debates como forma de recrutamento. Na manifestação de hoje eu disse, olha, o juiz weberiano, que é legitimado somente pelo fato de ter sido aprovado por um concurso, que é a forma pública em que se recebe o magistrado, ele não gera por si só a capacitação, a legitimação e sobretudo, aquela vinculação à sua profissão e à sua atribuição. É preciso que ele tenha um comprometimento ético e deontológico com aquilo que ele escolheu, com a opção que ele fez para a vida dele. Ele julga não para favorecer A ou B, mas ele julga em função de uma lei especial com certo compromisso ético que ele tem, porque senão não haverá razão de ser. Então me preocupa, eu acho que há uma parcela que não tem a consciência, acho que não são muitos, do que realmente nós representamos para a sociedade brasileira. Eu, em 30 anos, eu já tive a oportunidade
de ver o retorno de várias coisas que fiz ao longo da minha carreira, nas cidades onde eu passei, que me gratificaram justamente pelo esforço, por todo o empenho que eu tive. Acho que você ser juiz, tratando a magistratura como um emprego, é melhor que vá embora. Não é emprego. Isso eu falo com toda a franqueza. É melhor que peça para sair. Nós estamos aqui exercendo um sacerdócio civil, uma jurisdição muito mais difícil que as outras. Prender, tratar de grandes questões, isso tem toda a relevância, eu não estou dizendo isso. Mas a relevância que eu acho da minha função, da nossa função, é que existe uma parcela da sociedade brasileira que não tem direito a nada. E ela não tem nenhuma proteção. E a única existente é a que nós podemos proporcionar. E é essa que me preocupa. E é essa que é a nossa ética para atuar. Se nós não tivermos consideração a preço, se nós não formos juízes proativos, não é aquele juiz que chega na cidade e fica esperando as demandas. É o juiz que participa da cidade, vê quais são os problemas, procura melhorar as coisas na sociedade da qual ele rege. Isso precisa de vocação, não dá para ser emprego. Boa tarde, ministro. Mudando um pouquinho de assunto, a respeito até do que foi tratado na palestra, a questão da evolução do direito e da jurisprudência, o senhor consegue enxergar alguns recortes históricos na jurisprudência ao longo dos últimos anos? É possível visualizar uma evolução, alguns recortes históricos, alguns pontos específicos? Mas a pergunta é difícil. Pergunta bem difícil. Olha, nós já passamos por momentos terríveis. Vamos imaginar que nós tivemos um período em que o Supremo Tribunal Federal possuía um instrumento chamado avocatória. Então nós, com isso, deslegitimávamos a independência do poder e, sobretudo, comprometíamos o exercício da democracia. A jurisprudência que se forma a partir de um instrumento desse, ela é uma jurisprudência extremamente preocupante. Os tribunais trabalharam sempre com jurisprudências, súmulas persuasivas, porque, de fato, é preciso fazer uma conciliação entre segurança e modernidade. Você não pode ter uma coisa nem outra, como disse hoje. Se eu tenho muita segurança, eu engesso e eu crio situações como aquela da Corte Americana, de dizer que um negro não era cidadão e não tinha direito à jurisdição e sequer aos direitos civis. Então isso é a prova, aquele exemplo é contundente para dizer o seguinte: isso é segurança demais. Agora, se eu vou para o outro lado, para dizer que ninguém tem independência de fazer nada, eu posso cair num subjetivismo e num autoritarismo muito grande do judiciário. E nós temos visto hoje em dia algumas coisas muito preocupantes. Esse discurso bipolar é que faz com que tenhamos a reflexão de que a construção da jurisprudência ela tem que partir de uma lógica argumentativa que seja construída ao longo da tramitação processual. Eu não posso ter uma jurisdição, e agora voltando àquela ideia da vocação, que eu levo à repercussão geral e levo à transcendência na construção da jurisprudência, em que você estabelece na mão de uma corte o poder para tudo. Eu posso dizer, ao final, qual é o sentido unitário daquela norma, mas eu tenho que fazê-lo a partir de um processo dialético que percorreu as instâncias. Foi construída num debate entre o juiz, as partes em primeiro grau, depois no segundo grau, num órgão colegiado, depois na unidade do tribunal, que uniformiza aquela jurisprudência, e assim no Tribunal Superior, excepcionalmente, não pode ser a toda hora, e por fim, se for o caso, uma questão de constitucionalidade no Supremo. Mas esse diálogo tem que ser feito. Veja que o Código de Processo Civil estabelece a norma desse processo em colaboração, né? A comparticipação. Quer dizer, dialogam todos para a construção do direito, porque como é que eu vou convencer uma sociedade de que o sentido da norma é aquele, ele é correto, se eu estou fazendo eu sozinho, segundo os meus critérios pessoais, valores e ideologias? A segurança da democracia e de uma decisão democrática, legítima, justa, é aquela que vem de um debate construído. E isso nós não temos hoje com a possibilidade da transcendência. A Lei 13.015 tentou justamente fortalecer a instância ordinária para que o debate se qualificasse. Então nós temos marcos. Com a avocatória ela criou um precedente que alterou
a forma de percepção dos tribunais superiores, depois a jurisprudência volta àquela unidade comum de conformação da violação pelo Supremo, ou seja, havia um filtro legítimo para o processo chegar e ser construído, e não jurisprudências que possam ser construídas ao gosto de alguns e de poucos. Ela foi persuasiva lá, ela agora passa a ser obrigatória em algumas circunstâncias do lado de cá. Então, nesses marcos você vai vendo as alterações e, na verdade, um ciclo histórico, que nós estamos voltando à mesma coisa com roupa diferente. Né? Porque, para mim, eu não vejo diferença entre a avocatória e a transcendência. Não vejo nenhuma. Né? É uma transcendência econômica, política, jurídica e social. Então, quando você ingressa nesse sistema que nós temos hoje de precedentes e ainda do civil law, mais se exige do juiz. E precisa de uma jurisprudência democrática, uma jurisprudência que seja fruto de uma argumentação lógica compartida. Não é? Agora, decisões que vinculam um país a partir de tribunais superiores, me perdoa a expressão, é ditadura do judiciário. Boa tarde, ministro. Bom, considerando o papel importante da jurisprudência trabalhista no direito do trabalho e o conteúdo da reforma trabalhista em tramitação no Congresso Nacional, qual a sua opinião sobre o papel da reforma trabalhista no nosso contexto atual? Eu não posso falar o que eu penso, mas vamos organizar as ideias. Vamos à questão da jurisprudência. Nós conhecemos o que está escrito quanto à jurisprudência, a formação da jurisprudência nos tribunais. Começa-se pelo artigo 8º, salvo engano, que diz que o juiz não pode interpretar além do texto legal e nem aquém do texto legal. Eu acho aquilo assim, é lamentável, alguém escrever aquilo num projeto de lei. Até porque na nova hermenêutica, a partir da Constituição, que eu disse hoje, nós temos um outro universo, tem um universo anterior à Constituição de 88, um universo posterior à Constituição de 88, em que as fontes legislativas, técnicas de interpretação e as regras foram alteradas. Como é que eu posso imaginar que numa sociedade complexa eu vou levar a norma para dentro do texto e dizer que o legislador produz normas e não textos? Eu simplesmente dei um salto para o Código Civil de 16, antes da lei de introdução ao Código Civil. É uma interpretação absolutamente amarrada, em que o juiz não tem quase que um espaço. Foi exatamente o contrário do que diz hoje. Hoje o nosso problema é justamente a abertura que o sistema dá para suprir as demandas de uma sociedade complexa e permitir uma interpretação que está sujeita a uma série de complexidades que exige de nós desafios e também novos métodos de interpretação. Aí se traz essa ideia de que o juiz, e só o juiz do trabalho, porque do juiz de direito não, no juiz federal não, e os outros tribunais não, e para a construção de súmulas, um regramento específico para nós. Como se nós estivéssemos no colégio interno e não fizemos a lição devidamente como alguém queria. Mas nós vamos efetivamente questionar juridicamente tudo isso. A jurisprudência é justamente quando você estratifica o sentido da norma para o caso concreto que está desapegado do texto. Eu não conheço nenhuma hipótese de interpretação que você vá ler gramaticalmente a lei e vai resolver os problemas. Mas eles conseguiram na reforma algo fantástico, que é trazer de volta o brocardo em claris cessat interpretatis, que eu achei que estava sepultado há muitos anos, mas teve alguém que teve a felicidade de trazer de volta esse método de interpretação fantástico. Mas parabéns para essa gente culta que está aí fazendo essas normas, né? Mas nós vamos fazer a nossa parte no que tange ao enfrentamento dessas questões. Perfeitamente. O senhor consegue identificar no conteúdo da reforma trabalhista um projeto de nação? Nunca. Ali tem um projeto de mercado. Um projeto de mercado que se apropriou de parlamentares brasileiros. Inclusive, houve já a demonstração de que inúmeras emendas saíram de computadores de confederações patronais
e enviaram para a proposta de reforma num processo legislativo absolutamente anômalo, porque o processo que foi desarquivado tinha 7 artigos, foram acrescentados mais 104, numa tramitação absolutamente sem contraditório e sem nenhuma sistematização, porque ali não tem sistematização. Pegou-se a jurisprudência do Tribunal Superior, que interpretava a lei e era favorável aos trabalhadores, e inverter o sentido. Mas as que eram favoráveis aos empregadores continuaram todas elas, que é quase meio a meio. E o que fizeram com o processo do trabalho e com o direito do trabalho? Tornaram-no quase que o processo civil, o direito civil. Se fosse assim, estava bom, mas o que fizeram é uma lei que vai escravizar. Porque para o empregado chegar na justiça, eu duvido. O risco da demanda de o empregado sair condenado é absurdo, com várias hipóteses de condenação, seja de custas, honorários periciais, honorários de advogado, uma série de coisas. Imagina uma hipótese, por exemplo, o empregado chega para o advogado e diz o seguinte: olha, eu trabalhei 2 horas. O advogado diz: olha, sério, tem testemunha? Tenho 2. Então tá, deduzo a petição inicial, veja a maldade. O artigo 840 diz: o pedido será certo e determinado. O advogado deduz a pretensão às 2 horas extraordinárias. Aí a audiência é marcada com 6 meses depois. Aí o reclamante vai à audiência e fala para o advogado assim: olha, uma testemunha minha está trabalhando agora lá em Recife. Eu só tenho uma. Vou para a prova. Ele prova 1 hora extra. O empregado ganha 1 hora extra. Vai pagar honorários de sucumbência pelo volume da hora extra que ele não provou, e este honorário será executado no processo sob o crédito do próprio reclamante. Isso é uma justiça especial que vem trazer uma igualdade processual para desiguais? Isso é um exemplo desse tamanhozinho da lei. Desse tamanhozinho. Porque se ele não comparece à audiência, ele tem que depois pagar as custas, nem que ele declare a pobreza. Que eu nunca vi, é um negócio assim maravilhoso a ideia. É um meio de declaração de pobreza. Qualquer outro cidadão no país, em outra justiça, basta firmar a declaração de pobreza. Ele não. Ele tem que provar por que ele não veio na audiência, para que a declaração de pobreza dele tenha eficácia. Isso é lei? Alguém teve a ideia de sentar para fazer isso? Quer dizer, não tem sistematicidade, não tem conteúdo histórico, social, político e econômico. Porque a lei trabalhista ela não foi construída por um grupo que sentou e falou assim: olha, vamos fazer a CLT. Não foi assim. O país vivia um momento extremamente delicado de reivindicações sociais que começaram em 17 e ele estava comprometido porque havia uma busca, uma luta por direitos, que aí veio a legislação. Então, ou seja, é uma construção social, um fenômeno social, histórico, político, econômico. Não é um motivo de que um grupo assente ali e fala: olha, agora vamos inverter a seta. E aí inverter a seta, mudar de lado. Então, eu realmente assim, eu sou um crítico absolutamente radical. Não estou aqui defendendo o interesse de ninguém, porque eu sou juiz, eu não tenho interesse, meus filhos estão encaminhados na vida, e eu tenho interesse na defesa daqueles que eu sempre defendi, que eu sempre acreditei que precisavam de uma legislação especial e de uma jurisdição especial. Né? Nós, juízes, se acabarem ou não acabarem, nós seremos aproveitados de alguma forma. O problema é que eu não quero ser aproveitado, eu quero ser juiz do trabalho, eu quero exercer a jurisdição do trabalho. Então, o que fizeram com a nossa lei? Ainda tem a coragem de uma propaganda enganosa falar: olha, é um intervalo. Não, não é um intervalo. Quando eu acabo com aquela inderrogabilidade da cogência das normas trabalhistas, eu posso tudo. Se eu assinar um contrato como autônomo, como PJ, como empresa individual, é isso que vale para essa lei. Ou seja, isso é justiça comum. O Orlando Gomes, em 1954, disse o seguinte: o direito do trabalho é um ramo rebelde que deu um galho do direito comum e frutificou. E ele fazia a pergunta depois assim: no futuro vai dizer, será que esse galho vai contaminar o tronco ou será que o tronco vai absorver o galho
de volta. Eu sempre imaginava que ele ia absorver. E tive quase certeza absoluta quando vi o Código Civil de 2003, porque é um código social. Eu tenho operatividade, eu tenho eticidade e eu tenho socialidade dentro do Código Civil de 2003. Agora a CLT não tem essa. Não vai ter operatividade, eticidade zero, socialidade nenhuma. Então, é melhor ficar com o Código Civil, né? Vamos revogar isso e ficar com o Código Civil. Perfeito. Ministro, bom, para encerrar minha parte, o senhor enxerga a relação entre reforma trabalhista e reforma previdenciária? Como o senhor enxerga isso? Se ela existe? Não, eu acho que elas estão absolutamente atreladas. É a desconstrução do Estado social. É aquela dicotomia, é liberal, o Estado é social. Então nós estamos fazendo uma transição de um Estado social para um Estado liberal. Tudo bem, se o social não deu certo, o liberal vai dar? Não, já não deu, por isso que veio o social. Então, a pergunta que eu me faço é, para nós juízes, existe um comando e um valor na República, que é a Constituição. E a Constituição traz como fundamento, né, a dignidade humana, ela muda o patamar de patrimonial para existencial. E, além disso, ela fala que, olha, os objetivos da República, ela se funda na valorização do trabalho humano e livre iniciativa, ou seja, não é nem Estado liberal nem Estado social. Esse é o comando constitucional. E depois ela diz que o objeto da Constituição é justamente a redução das desigualdades, da miséria, inclusive das desigualdades regionais, que é uma coisa que diz respeito a mais a políticas públicas, inclusive. Agora, qual é a Constituição? Onde está a Constituição nesse processo e nessa reforma do sistema trabalhista e do sistema previdenciário? A reforma do sistema previdenciário, para mim, desculpe o raciocínio bem franco, bem curto e bem direto. Para mim, é a apropriação da iniciativa privada do setor financeiro dos recursos públicos, que são usados na Previdência. Eles transferiram de mão, o mercado ficou, olha, essa parte é muito boa, vou passar para vocês. E na relação de trabalho é simplesmente o seguinte, é aquela política do trickle-down, ou seja, vamos favorecer aqueles que são mais ricos, porque eles é que proporcionam riqueza e benefícios para o país. Enquanto isso, a gente achata os mais pobres. Isso chama-se trickle-down. Isso é uma técnica, é um discurso que vem da escola de Michigan, nos Estados Unidos, que faz com que a sociedade, que na sua grande maioria é vulnerável, fique à mercê de refém de uma propaganda de poucos. Então, o que aconteceu nessa reforma? O mercado tomou conta, se apropriou da democracia brasileira, dos nossos representantes, através de estratégias de utilização da mídia ao lado dele e, sobretudo, de inversão de capitais para transformar uma verdade, uma mentira em uma verdade, repetiram aquilo muitas vezes e todo mundo acha que isso vai dar certo. O tempo vai dizer. O tempo vai dizer o que vai acontecer. Mas isso é muito conhecido. Essa técnica de esmagar os mais pobres para falar que os ricos é que trazem benefícios e rendimentos e eles têm que ser beneficiados com essa situação. Eu não vi ninguém falar em taxação do capital, ninguém falar das grandes fortunas, eu não vi falar nada do Sistema S, que tem trilhões, quer dizer, os sindicatos ficam sem contribuição, mas o Sistema S fica mantido bilionários, é um sistema bilionário que faz até campanha política aí para algumas federações, e esse ninguém mexe. Então é fácil falar dos outros. Agora mexe no deles também. Por que não pega esse dinheiro do Sistema S e reparte? Não é? Agora serve para a Fiesp fazer propaganda. Então eu acho que realmente assim, é uma apropriação. A lei é a materialização da apropriação do mercado, da apropriação pelo mercado da democracia brasileira e do Estado social. Perfeito. Obrigada. Pois bem. Ministro Luiz Felipe, antes de fazer a pergunta, eu tenho que expressar aqui a minha emoção pelo que o senhor está falando aí e o alento de ouvirmos do senhor isso, porque temos enfrentado uma crise de identidade na magistratura. Nós que estamos aqui na vida associativa nos vemos premidos, às vezes, até com todo respeito à opinião de todos, temos que respeitar, mas por deixarmos de nos posicionarmos contra a reforma trabalhista. Para o senhor ter uma ideia né? Então, poder ouvir do senhor essa fala, para nós, é um alento, é um estímulo.
a continuar e saber que estamos aí no caminho certo, né? Nós estamos defendendo, na verdade, como o senhor bem disse, a nossa vocação. Muito obrigado por nos dizer tudo que o senhor está nos dizendo aí, viu? Nessa linha, inclusive, de raciocínio aqui, a pergunta o senhor entende que existe algo a melhorar no modelo atual de representação do judiciário, que tem na antiguidade a sua principal forma o principal critério aí de representatividade do poder? Como o senhor vê a atual representatividade do Poder Judiciário? Eu vou ser bem franco na resposta. Integrando o Tribunal Superior do Trabalho, nós sempre alimentamos a ideia de que manteríamos a tradição da antiguidade para termos serenidade e passar tranquilidade para os tribunais do país. Do tribunal que eu venho, nós já tínhamos disputas políticas muito grandes. E eu confesso que eu tenho medo, às vezes, que o tribunal se perca em políticas e não se preocupe com a sua vocação principal como órgão jurisdicional. Mas hoje, tenho defendido e subscrevi agora uma proposta regimental com outros colegas no Tribunal Superior do Trabalho para um elastecimento nas eleições para os cargos de representação do tribunal. É preciso, obviamente, uma corte constituída de diferentes ideologias, diferentes matizes, diferentes ideias. Mas você não pode, no exercício da representação dessa corte, exercer as suas ideias. Você representa os seus pares. E isso é uma questão democrática muito severa. Você não está obrigado a concordar com a maioria dos seus pares, ainda que você seja contra, mas você representa os seus pares. Então você tem que respeitá-los. E nós tivemos presidentes que fizeram isso em momentos muito difíceis, com muita elegância e muita serenidade. Ministro Barros Levenhage, ministro João Orestes Dallazem, ministro Carlos Alberto nesses últimos tempos. Jamais disseram aquilo que pensavam individualmente, em detrimento da maioria do tribunal. Sempre tiveram muito cuidado com isso. E eu não posso dizer que o mesmo ocorre agora. E isso nos dá um alerta, porque nós devemos aprender com os erros. E os erros nós devemos corrigi-los. Estamos tentando corrigir agora com o regimento do tribunal. Haverá eleição. Haverá eleição. Não tão grande o espaço eleitoral, mas haverá eleição. Se depender do meu voto, da minha posição, e o que eu disse aqui nessa entrevista exatamente representa o que eu sinto no fundo da minha alma. E se depender de mim, haverá eleição. Okay. Bom, da minha parte, eu mais uma vez fico muito grato pelo despojo, pelo desapego do senhor e nos atender. Para mim foi... realmente eu estou emocionado até com essa oportunidade aí. E pela oportunidade, inclusive, de conhecê-lo, porque ainda não tinha tido essa oportunidade. Muito obrigado. Me dou por extremamente satisfeito. Não sei se os colegas querem falar mais alguma coisa. Muito obrigado, ministro. Passo o microfone. Só agradecer mais uma vez e dizer que, para mim, pessoalmente e profissionalmente, foi muito importante ouvi-lo neste momento. Obrigada. Da mesma forma, ministro, e eu quero subscrever o que dito pelos colegas. Oportunidade singular para nós, né? É o que nos deixa aí um pouquinho mais de esperança no futuro, né? Obrigado mesmo pela oportunidade e pelas suas palavras maravilhosas, são praticamente indescritíveis. Também agradeço. É um alento para nós que recém-ingressos na carreira, ouvir essa questão da vocação, a questão da problemática dos concursos públicos para a magistratura. E como todos os colegas já disseram, para nós é uma grande honra. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço essa acolhida, o convite do Barberino para estar com os meus colegas aqui de forma tão amena e descontraída. E, sobretudo, deixar para vocês bem claro o seguinte: não foi uma entrevista, foi realmente uma confissão daquilo que eu sinto no fundo da minha alma. E é o que eu penso. E, na verdade, foi uma grande oportunidade que eu tive de dizer, porque eu não estou tendo oportunidades para dizer. O cargo tem levado a circunstância que não nos permite externar com tanta simplicidade e profundidade e absoluta lealdade àquilo que eu penso. E esse momento me proporcionou isso, né, entre colegas. E é isso que eu
eu gosto de estar entre os meus colegas. E cumprimento aqui por um exemplo de magistrado, que foi a atuação do Carlos no Conselho Nacional, que engrandeceu a nossa representação com independência, com inteligência e, sobretudo, com destemor. Obrigado a todos vocês.